Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite a todos. Gostaríamos de comunicar que esta missa está sendo transmitida nas redes sociais da nossa paróquia e a gravação ficará disponível nas redes para acessos futuros. Lembramos também que as fotos que serão tiradas durante a celebração ficarão nos arquivos de nossa paróquia e também serão postadas nas redes sociais. Nessa noite, pede-se que reze pelas seguintes intenções: pela saúde de Luciana Roberta Almeida e pelos falecidos Luiz Preste Ferraz, Amália Ferraz, Maria das Graças Oliveira, José Dias de Oliveira, Amadeus Antônio de Almeida, Pedro Chaves da Silva, Gertrudes Maria de Jesus, Cecília Maria de Jesus, Maria de Fátima da Silva, antepassados da família Proença Braz Machado, pelas almas do purgatório, Milton Lúcio, 30 anos de César Célio de Queiroz, 3 meses de João Francisco Queiroz, 3 meses de Hilda Queiroz. Verdadeiro pão descido do céu, Jesus sacia nossa fome de vida, tornando-nos mulheres e homens novos e apontando-nos o caminho da santidade. Ele nos convida a buscar sempre esse alimento que nos fortalece na caminhada. Neste início do mês vocacional, celebremos em comunhão com todos os ministros ordenados, especialmente com os nossos padres. Em pé, acolhemos a procissão de entrada cantando. Com fé e confiança, celebrarmos este 18º domingo do tempo comum. Celebramos o mês das vocações. Todos nós somos chamados por Deus. Descobrir, entender, compreender essa vocação e aprender a responder a este chamado é o convite que o Senhor nos dirige. Prepare o vosso coração, silencie a vossa vida, coloque-se diante da presença de Deus. Nós vamos rezar, vamos nos encontrar com o Senhor. Preparemos-nos para viver bem este momento. Adentremo-nos, meus irmãos, a esta divina liturgia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos por nosso Senhor, neste dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Examinando diante de Deus a nossa consciência, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Peçamos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Reconheçamos a misericórdia de Deus cantando. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna.
Manifestai, ó Deus, a vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Pode acomodar-se e vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, porque nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta gente. O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se ando ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de coronizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabia o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência leva para nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouviste falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdade, justiça e santidade. Palavra do Senhor. Somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja a realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Pode acomodar-se, meu irmão e irmã. Meus caros, nós celebramos o 18º domingo do tempo comum e continuamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós havíamos começado no último domingo. E alguns detalhes aprofundam a nossa experiência de fé e ajudam-nos a compreender a nossa vocação. O mês de agosto, a Igreja do Brasil reconhece como o mês das vocações. O mês em que nós olhamos com um pouco mais de atenção para este chamado que vem da parte de Deus. Não a profissão, mas a vocação. Esse ato generoso de entrega como resposta do amor generoso de Deus para todos nós. Poderíamos sintetizar a ideia de vocação com uma simples palavra, ou com uma simples frase. O que é ser um vocacionado? Ser um vocacionado é fazer a vontade de Deus. E para isso nós precisamos aprender a descobrir esta vontade do Senhor. Precisamos aprender a encontrar o que realmente Deus tem como projeto do reino acontecendo entre nós.
Interessante a leitura deste evangelho, que nós nos deparamos com a multidão que vai em busca de Jesus. Uma multidão sedenta de estar com Jesus, que procura a Jesus. E aqui uma primeira pergunta pode também nos ajudar no nosso caminho de fé. Por que nós procuramos Jesus? Esta multidão vai até o Senhor e a gente percebe que ela procura com uma certa ansiedade, avidamente, com um desejo. Mas por que realmente eles estão buscando o Senhor? Nós buscamos a Deus por quê? Vivemos o nosso caminho de fé por quê? Qual é a motivação que nos faz caminhar? Por que nós estamos aqui nessa igreja participando dessa Santa Missa? Vale a pena sempre perguntar. E no Evangelho, Jesus diz à multidão: vocês vieram aqui porque comeram pão. Vocês vieram atrás de mim por causa daquilo que eu fui capaz de fazer por vocês. Dar pão a vocês. Não é uma preocupação e um interesse genuíno de buscar realmente, de compreender quem Jesus é, mas é simplesmente os benefícios que Jesus pode oferecer. E aqui, meu irmão e minha irmã, não entenda como se isso fosse algo ruim. Ir em busca de Deus por aquilo que Deus pode nos fazer. Mas não podemos parar a nossa caminhada de fé apenas nisso. O nosso buscar de Deus não deve ser apenas por aquilo que Deus nos dá. Porque Deus é generoso e nos oferece. Porque Deus é bondoso e nos ama e sempre irá oferecer aquilo que realmente é necessário ao nosso caminho. Mas se nós pararmos numa experiência de fé superficial, em busca apenas dos favores que Deus pode nos oferecer, muito pouco nós aproveitaremos. E no dia que talvez não formos atendidos naquilo que desejamos, assim como na primeira leitura do livro do Êxodo, nós murmuraremos contra Deus. O povo que caminhava pelo deserto ainda não havia entendido o projeto de liberdade que Deus os estava conduzindo através de Moisés. Ainda tinham uma visão pequena, ainda compreendiam e enxergavam de um modo muito reduzido tudo o que é o projeto que Deus tinha para eles. Tinham saudades das panelas de carne no Egito. Sabe, minha gente, quando nós nos deixamos conduzir pela vontade de Deus, quando nos entregamos de fato e nos abrimos a responder a este chamado que o Senhor nos oferece, Jesus nos desaloja, nos tira de algumas posições confortáveis, e a nossa grande tendência às vezes é querer retornar ao estágio anterior, porque talvez fosse mais confortável. O Evangelho nos questiona, quase que nos incomoda. O Evangelho nos desaloja. A experiência do Cristo realmente é esta experiência que mexe e que inquieta a nossa vida. Por isso que o buscar do Senhor, o ir ao encontro da vontade e do querer de Deus, o aproximar-se de Deus, traz como esta consequência, e aí nós não temos por que nos assustar. Mas é preciso seguir em frente. É preciso continuar a caminhar para aprofundar a experiência da fé. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A caminhada cristã, a vivência do ser discípulo e discípula de Jesus, significa esforçar-se por aquilo que não se perde. Significa buscar valores e princípios muito mais sólidos, que impulsionam-nos e nos chamam para um jeito novo de viver.
que nos inquietam e nos direcionam para uma realidade muito mais profunda, que nos tira da superficialidade, mas que nos conduz a um caminho e a um projeto verdadeiramente de libertação, que nos conduz a um caminho de sentido muito mais profundo para a nossa vida. E aí, de novo, vale a mesma pergunta: nós buscamos a Jesus por quê? Será que não está na hora de dar um passo a mais, de aprofundar a nossa fé? Será que não está na hora de um passo a mais, mergulhar um pouco mais na intimidade do Senhor? E ali ir realmente para águas mais profundas? E quando nós olhamos para o Evangelho, e o capítulo 6 vai mergulhando nesse sentido, percebe-se que a proposta que Jesus nos traz é exigente. Ser cristão é apropriar-se e buscar viver de uma maneira exigente. Constantemente há uma tentativa de meio que afrouxar a experiência de Jesus. Mas o viver a fé é um compromisso exigente com a vida. Uma dedicação autêntica que busca viver de um jeito melhor. E aprender a reconhecer na providência de Deus que oferece o que nós necessitamos, aprender a reconhecer em tudo a presença do Senhor. Aprender a reconhecer e a deparar-se com esta bondade profunda de Deus que provê tudo o que é necessário a nós. Não consigo enxergar, Padre, o sinal dessa providência, porque talvez ainda estamos em busca do Senhor, achando que Ele tem a obrigação de nos dar o pão. Deus não tem a obrigação de nos dar nada, meus irmãos. Deus não é obrigado a nos dar nada. Tudo o que Ele nos dá é sinal da sua bondade infinita. E aí é que está o grande passo de conversão da nossa maneira de ver as realidades. Aprender a confiar nessa providência do Senhor e a alegrar-se com tudo aquilo que Deus oferece em nossas mãos. O Senhor oferece com generosidade tudo o que nós precisamos. E aí o nosso coração pode ficar em paz. Aí o Senhor, que nos alimenta, aquieta a nossa existência. No capítulo 4 de São João, nós escutamos a mulher à beira do poço, a samaritana, que pede da água viva. Agora nós escutamos alguns desses seguidores que pedem este pão vivo que alimenta. O pão verdadeiro que sacia e que nutre de toda necessidade. E aqui, no discurso do pão da vida, nós encontramos o grande sinal que há a Eucaristia. Não há uma narração da instituição da Eucaristia no Evangelho de São João. Somente nos outros 3, mas o Evangelho de São João não. Esse é o sentido autêntico da Eucaristia. O Cristo, pão vivo, que alimenta a nossa vida. Quando nos aproximamos da Eucaristia, quando comungamos, o que é que nós experimentamos? Qual é o significado da Eucaristia para a nossa vida? O que realmente nós estamos comungando e o que é que nós buscamos nesse encontro com o Senhor? Então, nós pedimos ao Senhor nesta Santa Eucaristia, nesta Santa Missa, que Ele mostre-nos o grande significado que alimenta a nossa vida e que conduz os nossos passos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e toda a vida. Rezemos juntos. Vós, Senhor, nos deste em alimento o pão do céu. Fortalecei a Igreja para que seja sempre sinal de esperança e de solidariedade com o povo sofrido, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Vós nos enviastes vosso Filho, pão da vida. Conservai na fé e no amor os ministros ordenados, que distribuem o pão da palavra e o pão da Eucaristia, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Vós sustentastes vosso povo no deserto, socorrei os que padecem a falta de alimento e tornai a sociedade mais solidária e disposta a partilhar, particularmente com os que sofrem as consequências da pandemia, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Vós nos criastes à vossa imagem. Ajudai-nos a viver com a dignidade de vossos filhos e filhas, e ensinai-nos a respeitar e valorizar todas as pessoas como irmãos e irmãs em Cristo, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Vós marcastes com um selo vossos eleitos. Iluminai nosso pároco, Padre Diego e Padre Suéder, e dai muita alegria a todos os padres. Neste dia a eles dedicado, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos, cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Trabalhar o
que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. E vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Arnaldo, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos une no só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, os que foram lembrados no início desta Santa Missa, os que foram sepultados nos últimos dias, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, o seu esposo, com os apóstolos e mártires, Santo Afonso e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Rezemos, meus irmãos, com fé, com amor, com muita confiança, a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de nosso Senhor nos guarde e nos conduza onde sempre.
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, nesse mês das vocações, a Igreja nos convida a olhar para as vocações das suas mais diversas especificidades. Então, esse primeiro domingo, a vocação ao ministério ordenado, padre. Então, reze por nós padres, reze também pelos nossos seminaristas e peça para que Jesus chame mais vocacionados. Nós precisamos de mais padres, somos muito poucos, precisamos de mais. Por isso, faça as suas orações e peça ao Senhor que nos envie mais vocacionados. Na semana que vem, Dia dos Pais, nós rezamos pelas famílias, rezamos pelos vocacionados, pela vocacionada ao sacramento do matrimônio. Na terceira semana, no terceiro domingo, o nosso convite à oração é pelas irmãs religiosas, para a vida consagrada, a irmã, o irmão, que se consagra a serviço do reino de Deus. E na última semana, no quarto domingo, nós rezamos na pessoa do catequista, nós rezamos por todo o leigo empenhado na missão da igreja, de também anunciar e viver o Evangelho. São modos diferentes de fazer a vontade de Deus, mas todos eles marcados pelo convite da parte do coração de Jesus. Então é a isso que nós dizemos sim, ao convite que o Senhor oferece a todos nós. Não tenha medo de responder ao convite que Deus lhe faz. Ele é importante e ele é necessário. Falando no coração de Jesus, na próxima sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, nós teremos a Santa Missa, às 19h30. Você encontrará o link para agendamento nas páginas de nossas redes sociais. Nós agradecemos a todos pela presença e pedimos a intercessão e o cuidado de Nossa Senhora, a Mãe dos vocacionados e também de São José. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ave Maria, graça ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda a adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos vossos santos. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite, uma abençoada semana a vocês.